Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é muito interessante e ele é: a sétima trombeta tocou ou não tocou? Fique conosco até o final que você entenderá. Em Apocalipse 10, versículo 7 diz: mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Há uma grande espera pelas igrejas evangélicas e católicas que fazem parte do sistema religioso, que a qualquer hora, no presente ou no futuro, as trombetas venham a tocar e que os mistérios de Deus serão revelados, e que virá a grande tribulação e haverá o arrebatamento da igreja. Saiba, meu amigo, que isso é viver um futurismo sem sentido e sem conhecimento. Nós que vivemos na graça sabemos que isso nunca irá acontecer. Veja o que diz Colossenses 1,26. Diz o seguinte: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Versículo 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Veja, meu amigo, que o mistério que foi escondido por séculos estava sendo revelado naquele século em que Paulo ainda estava vivo, sendo revelado a ele. Em Efésios 3,3 diz: como pela pregação me foi manifestado o mistério, conforme acima em poucas palavras vos escrevi. Paulo diz mais em Efésios 6,19. Diz o seguinte: e por mim, para que me seja dada a palavra, no abrir de minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Sabemos então que não adianta dizer que a última trombeta não tocou. As provas estão aí, nesses versículos. Mas para entender, a pessoa precisa ter olhos e mente iluminada. Por isso que o sistema religioso não entende. Em Romanos 16:25 diz: ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Versículo 26. Mas agora manifesto e, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Aqui fica uma nova pergunta para você. Hoje você vive por fé ou não? Claro que sim, mas se o mistério não fosse revelado, você não teria acesso a esta fé. E se a sétima trombeta não tivesse tocado, você não estaria hoje na Nova Jerusalém, ou seja, no reino de Deus. E veja por quê. Saiba que antes da trombeta ter sido tocada, o mistério teve que ser revelado. Dizer que a trombeta não foi tocada é dizer também que o mistério não foi revelado. Saiba que João fala quem é o sétimo anjo a tocar a trombeta. Quem tem olhos iluminados vê e entende isso, com as palavras de Jesus no que ele diz em Mateus 24,14, que diz: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Saiba que foi justamente isso que aconteceu. O fim chegou nos anos 70 DC. Não vai chegar mais no futuro. Cristo tocou a última trombeta. Saiba, meu amigo, que tocar a trombeta não é como tocar um instrumento. Tocar a trombeta é uma força de expressão muito usada pelos judeus, que para os judeus significava anunciar, predizer algo que
que iria acontecer no futuro, ou seja, profetizar alguma coisa que viesse a acontecer depois. E foi isso que Cristo fez. Ele tocou a trombeta. Ele profetizou sobre o que iria acontecer nos anos 70 DC. Em 1 Coríntios 15:51 diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembre-se, meu amigo, que Jesus disse: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, Paulo morreu antes dos anos 70 DC. E como todos os outros profetas e apóstolos que creram em Jesus, ele morreu e foi ressuscitado e revestido com um corpo celestial e elevado ao céu. Ele voltou a Deus, voltou à sua pátria, com um corpo transformado. Veja o que diz 1 Coríntios 15:52. Diz o seguinte: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O som da trombeta que se refere neste versículo, na verdade é a voz de Cristo. Aqueles que estavam mortos e ouviram a sua voz, eles ressuscitaram. E isso aconteceu nos anos 70 DC. Hoje vivemos no reino de Deus, numa nova Jerusalém que desceu do céu, que é representada pela graça de Deus. Veja o que diz Hebreus 12:22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades dos anjos. Quero ver se o sistema religioso pode me provar o contrário. Provar que nós estamos na nova Jerusalém celestial, que é Sião, o reino de Deus. Eles não têm como provar o contrário, pois a verdade está aí para todo mundo ver. Porque o apóstolo Paulo, quando fala tendes chegado, ele diz essas palavras no presente, não foi no futuro. Ele falava do reino de Deus que tinha chegado e que veio através de Cristo. Veja o que diz o versículo 23. A Universal Assembleia é a igreja dos primogênitos, escritos nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Versículo 24. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aí fica mais uma pergunta: e qual sangue é esse que fala melhor do que o de Abel? Na verdade, é o sangue de Jesus, que ele derramou na cruz. Portanto, meu amigo, ele não vai morrer de novo para derramar o seu sangue para salvar a humanidade, pois ele já fez isso. Ele já derramou seu sangue por todos. Mas o sistema religioso espera que Cristo morra outra vez e derrame o seu sangue por eles. É muita cegueira espiritual não entender que Cristo fez isso uma só vez. Veja o que diz Apocalipse 11:15. Diz o seguinte: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino no mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Jesus mandou os seus apóstolos anunciarem a chegada do seu reino, e que de fato veio nos anos 70 DC. O reino de Deus, que é um reino espiritual, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Esse reino é a Jerusalém, que veio do céu, representada pela graça de Deus. Em Apocalipse 11:15 diz que a sétima trombeta tocou. Não diz que vai tocar. João fala no presente, ele não fala no futuro.
mas creio que você entendeu. Só o sistema religioso não consegue entender que João falava no presente em que ele estava vivo, que a última trombeta já tocou e Cristo já voltou. Portanto, meu amigo, Cristo hoje habita em nós. Não adianta mais esperar a trombeta tocar lá no céu, como o sistema religioso espera, pois a trombeta já tocou, e todo aquele que esperava a vinda de Jesus foi ressuscitado nos anos 70 DC. Não podemos mais ficar esperando um arrebatamento no futuro e os anjos vir no céu tocar a trombeta novamente, pois ela já tocou. Creio que você entendeu. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.